Olha, foram enterrados agora há pouco os dois policiais que morreram durante perseguição no Rio de Janeiro. Aquela perseguição que durou quase 30 quilômetros, saiu da Baixada, né, e terminou, infelizmente, com 4 mortes, né, no Jardim Botânico. Infelizmente, os dois policiais aí que deixaram, né, as famílias, a corporação lá homenageando os dois Brunos, tá? O Bruno William e o Bruno Paulo. Eu vou conversar agora com o Fernando Davi, que está ao vivo lá no cemitério Jardim Sulacap, e vai trazer agora mais informações. Fernando, boa tarde para você, dentro do possível, né? Nessa situação extremamente tensa e triste também para os policiais militares. Chega mais. Muito triste, JP. Muito boa tarde para você também, boa tarde a todos. De fato, um dia muito triste, né? Para a corporação, para a Polícia Militar. Terminaram agora há pouco as cerimônias de sepultamento dos dois policiais militares que morreram, né, durante essa perseguição anteontem. Foram cerimônias assim muito emblemáticas, muito simbólicas, né, acompanhadas por uma grande quantidade de pessoas, amigos, familiares e também muitos policiais militares aqui que participaram desse último adeus aos dois policiais, né, o soldado Bruno William de Souza, que tinha 30 anos de idade, deixou uma esposa e um filho, né? A esposa, inclusive, né, a viúva, fez uma fala ao final do sepultamento que foi muito forte, né? Falou de como o Bruno, além de um bom policial e um bom marido, era também um bom pai, né? Ele era pai de um garoto de 4 anos de idade que agora ficou órfão. E agora há pouco, né? A última cerimônia está sendo encerrada agora nesse momento, né? O sepultamento do soldado Bruno Paulo da Silva, 38 anos, deixa esposa e 2 filhos, né? Esses dois policiais militares que morreram no cumprimento do dever, né? Combatendo a criminalidade durante uma perseguição que, como você disse, o JP começou lá na altura de Duque de Caxias, na linha vermelha, quando um carro com 2 criminosos não respeitou a ordem de parada, os policiais iniciaram nessa perseguição e foi terminar já no Jardim Botânico, né? Eles percorreram o viaduto Saint-Hilaire, túnel Rebouças, e aí naquela alça de acesso do Rebouças para o Jardim Botânico, os 2 carros acabaram entrando muito rápido, é uma curva muito fechada e aconteceu um acidente que foi fatal, morreram os 2 policiais e morreram também os 2 criminosos, né? 2 bandidos de Minas Gerais com uma longa ficha corrida, né? Que estavam aqui no Rio de Janeiro. Tiago Henrique de Medeiros, de 29 anos, por exemplo, já tinha sido preso 3 vezes por tráfico de drogas e tinha um mandado de prisão em aberto por homicídio. E o comparsa dele, o Diego Ferreira Amaral, de 27 anos, também já tinha sido preso por homicídio. Olha, quem está chegando aqui agora é a Tenente Coronel Cláudia Moraes, ela que é a porta-voz da Polícia Militar. Tenente Coronel, muito boa tarde. Na medida do possível, né? Um dia muito triste, um dia simbólico, triste para a Polícia Militar. Boa tarde. Não, extremamente triste para a família policial militar. Nós vimos aqui, não é, enterrar nossos colegas de trabalho que caíram no cumprimento do dever. Realmente é um momento de muita dor para a família policial militar e para a sociedade como um todo, porque quando um policial morre, toda a sociedade morre um pouco. A gente percebeu pela grande quantidade de pessoas, né, amigos, familiares, mas principalmente policiais militares também acompanhando aqui as cerimônias de sepultamento, que eram 2 policiais muito queridos, né, policiais exemplares. Exatamente, policiais queridos dos amigos da tropa, de amigos também, civis também. Então, quando a gente percebe isso, várias pessoas estiveram aqui para se despedir desses guerreiros que nos deixaram. A gente está ao vivo no Brasil Urgente Rio e o JP Vergueiro quer fazer uma pergunta para a senhora. JP? Obrigado, viu, Fernando? Agradeço também a Tenente por falar conosco ao vivo. Eu queria saber, eu estou vendo ela extremamente consternada, né? Obviamente a gente sabe, são colegas de profissão, são colegas de farda. Se ela conhecia, conversei outro dia, né, Fernando Davi, com o Major Michael, e ele conhecia, inclusive, os soldados, os 2 Brunos. Queria saber se a Tenente também teve, qual foi o contato mais próximo, se ela conhecia os 2 soldados. Por favor, Fernando. E mais uma vez, presta a nossa solidariedade aí a toda a corporação. Tá muito consternada com essa situação, todos nós estamos. Ele pergunta se a senhora, por acaso, os conhecia pessoalmente, já tinha tido contato com esses 2 soldados. Eu não conhecia pessoalmente, mas como muitas pessoas na Polícia Militar, eu também passei por isso. Eu tive um irmão que era policial militar que morreu, então todas as vezes que eu venho aqui, eu sinto, e eu acho que quando a gente mostra esse lado nosso, é mostrar que a Polícia Militar ela é humana, ela é verdadeira. Nós não deixamos de ser profissionais, nós continuamos trabalhando todos os dias, aconteceu o que aconteceu e a Polícia Militar continua trabalhando, mas a gente não pode banalizar a morte de ninguém
e principalmente de policiais militares. Então, eu sinto a dor dessa família, como comando da corporação sente a dor dessa família. Não é proselitismo, isso é verdade, é o que a gente sente verdadeiramente. E eles morreram no cumprimento do dever, como a senhora falou. Eles tiveram a intuição correta do policial militar. Eles perseguiram um carro que fugiu de uma abordagem. De fato, dentro desse carro tinham 2 criminosos contumazes. Exatamente. Eles seguiram, não é, a intuição deles e o treinamento também que eles receberam. Logicamente, a gente não espera, numa situação como essa, o que a gente quer é que os nossos policiais voltem para casa, voltem para suas famílias, que momentos como esse não aconteçam. Mas o que esses policiais fizeram foi exatamente levar a última consequência ao nosso juramento, não é? Que a gente diz que a gente vai sacrificar a nossa própria vida pela sociedade. E poucas pessoas têm a profundidade desse juramento, poucos profissionais fazem esse juramento, né, de sacrificar a própria vida pela sociedade. Então, eles merecem todo o nosso reconhecimento, todas as nossas homenagens. Esse é um momento de reconhecimento, de consternação pela família policial militar e pela sociedade também. Coronel Cláudia, muito obrigado pela participação. Nossos sinceros sentimentos à família da Polícia Militar, a todos vocês, e que vocês tenham força para mais uma vez se reerguer depois desse baque, eu tenho certeza que vão ter. JP, te devolvo aí com vocês. Obrigado, viu, Fernando? O Fernando disse tudo aí, os sinceros sentimentos, e a gente pôde, né, acompanhar esse sentimento sincero no semblante, inclusive da tenente-coronel, que a gente estava conversando agora. Deixa o nome dela aqui, como eu pedi, por favor, na tela, da tenente-coronel agora que trouxe essa entrevista e que falou, né, a tenente-coronel Cláudia Moraes, e que disse que já perdeu um irmão. Então ela se coloca nessa posição de dor da família desses policiais, já perdeu um irmão em combate também, no exercício da profissão. É justamente isso, né, quando a gente está falando de policiais militares, que saem, deixaram a família em casa e não sabem se vão voltar. Nesse caso aí dos 2 Brunos, infelizmente, não vão voltar. A gente viu aí a tristeza na cara da tenente-coronel, nossos sentimentos também aos familiares, aos amigos desses 2 policiais. Vamos seguir. Aqui o Brasil Gente Rio. Olha, a Polícia Militar tenta recuperar imagens das fardas usadas pelos agentes durante perseguição que terminou com 4 pessoas mortas na zona sul do Rio. Segundo a PM, as câmeras estavam funcionando, mas podem ter sido danificadas no momento do acidente. Os soldados foram velados hoje à tarde. A reportagem é do nosso Pedro Dobal. Está aqui os 2 soldados, os 2 Brunos. Reportagem no ar. Um dia depois, as marcas da perseguição de quase 30 quilômetros ainda são vistas na rua. O que a gente consegue verificar agora aqui, no dia seguinte do sinistro? Ainda existe um entintamento do local que consegue mostrar a dinâmica do sinistro. Essa parte horizontal aqui consegue passar para a gente que a viatura deitou e arrastou na parte horizontal da mureta e acabou colidindo com aquela região ali da árvore, que ainda tem a tinta no local. As câmeras dos uniformes dos policiais, que podem ajudar a esclarecer o acidente, estavam sendo usadas, mas como a viatura ficou completamente desfigurada, a polícia ainda não sabe se vai conseguir recuperar as gravações. Já as câmeras da prefeitura flagraram quase todo o trajeto. Primeiro, o carro dos suspeitos surge em alta velocidade na linha vermelha, uma das principais vias expressas do Rio. 2 viaturas vêm logo atrás. Os veículos chegam a passar por um terceiro carro da PM, que estava parado na altura de São Cristóvão. A perseguição continua no elevado Paulo de Fronten e chega ao túnel Rebouças, que liga a Zona Norte à Zona Sul. Por fim, o veículo dos suspeitos e uma das viaturas pegam a primeira saída em alta velocidade. O acidente foi aqui nessa curva para quem sai do túnel e vai em direção ao Jardim Botânico. A batida foi tão forte que os 4 morreram ainda aqui no local. Os corpos dos 2 suspeitos foram levados para Minas Gerais para serem enterrados em Esmeraldas, na região metropolitana de Belo Horizonte. Tiago Henrique Medeiro Figueiredo e Diego Ferreira Amaral já eram investigados por homicídio e tráfico de drogas pela Polícia Civil de Minas Gerais. Um dos suspeitos estava com um documento de identidade falso. Contra Tiago também havia 2 mandados de prisão, sendo um deles por homicídio. 2 criminosos, né? E os policiais fazendo o trabalho, né? Tentando fechar o cerco, perseguindo, infelizmente, também não resistiram. Os carros ficaram aí, né? A gente mostrou ontem aqui no Brasil Gente Rio e a gente conversou agora com a tenente, porta-voz da Polícia Militar. Mais uma vez, os nossos sentimentos à família, né? Aos familiares e aos amigos desses 2 policiais militares.